Então, boa tarde a todos e que possamos realmente receber, e nós recebemos, né? O importante é nós percebermos vamos dizer, o derrame, o que cai do plano superior, diuturnamente, 24 horas por dia, através de Deus, como disse o nosso amigo na prece, né? Ninguém está desamparado. Alguém já falou que se Deus deixasse 1 minuto ou 2 minutos de amparar a terra ia sossobrar, igual um navio a matroca, né? Então, frações de segundo, não existe como imaginar que uma fração de tempo não aconteça sem a supervisão de Deus, que está em toda parte, né? Deus está em toda parte. Ele está, inclusive, nós temos fazendo vamos dizer, uma metáfora, uma analogia, nós temos mais de 110, 120 trilhões de células no nosso corpo. Todas essas células têm uma essência divina, porque elas são efeito de uma construção de Deus, não é isso? Então, se elas têm, todas as células do nosso corpo, que não é alma, não é espírito, se elas têm essa essência divina, então Deus está dentro de nós e Ele está em toda parte, raciocinando por não existe o vácuo, quer dizer, o vazio. Deus está em toda parte e Ele criou leis. É o que nós vamos estudar hoje, comentar com vocês. Ele criou as leis morais, as leis naturais da vida e as leis da vida material também, que passam, que são modificadas pela ciência, etc., né? Algumas delas, né? Outras não, né? Então, por exemplo, mas eu vou abordar aqui um assunto interessante com vocês, que é o seguinte: teve uma geração de alguns psicólogos da Europa que foram para um instituto de música alemão, e começaram a fazer uma pesquisa muito grande com aqueles alunos e aqueles que foram alunos e que estavam despontando nas orquestras, violinistas. Eles pegaram violinistas, principalmente. E aqueles que estavam despontando nas orquestras sinfônicas da Alemanha, do mundo inteiro. E, inclusive, pegaram os melhores, o melhor violinista, porque existe numa orquestra sinfônica, existe o melhor violinista. É o solista, é o chamado Spala. Ele fica numa sinfônica, deve ter talvez uns 15 ou 20 violinistas, é por aí, né? Sinfônica tem muito mais de 20, 30 elementos, a seção de sopro, de cordas, aqueles baixos, né? Quem é músico aí, tem alguma musicóloga aí, tem alguém que entende de música, sabe, poderá confirmar isso, né? Então eles pegaram esses músicos e fizeram uma enquete, os melhores. Quando começaram a estudar música? Houve unanimidade. 5 anos de idade. Quantas horas de música estudavam por dia? Com 5 anos, 6, eles estudavam de 2 a 3 horas por dia, olha só. Então, então nós podemos aí, alguém pode perguntar, não, mas existe o talento. Eles se tornaram, anos depois, virtuosos no campo da música, porque eram pessoas talentosas. Então, olha o resultado da pesquisa desses psicólogos. Existe talento realmente. Ele fala aqui, ó. Mas, olha aqui, ó, existe talento. Porém, associado ao esforço, e um esforço muito grande, que é o número de horas que o músico talentoso, um expoente da música mundial, conseguiu atingir para se tornar esse talento. Então ele aliou o talento, quer dizer, a aptidão que nasceu com ele, com o esforço. Então eles conseguiram, através da pesquisa, observar o seguinte,
que aqueles que eram virtuosos, que eram realmente os solistas das orquestras, estudavam mais de 12 horas por dia até atingir a posição máxima que eles tinham atingido. Tinha os medianos, que não eram iguais a eles. O Spala, quem vê na televisão, quem já foi, quem conhece, quem gosta de ver uma sinfônica tocando, o Spala fica à esquerda do maestro, né? O maestro, o violinista que fica imediatamente à esquerda, aquele é o melhor. Aquele é o melhor da sinfônica. Tanto que quando acaba o concerto, normalmente o maestro, em reverência, em consideração, ele cumprimenta o Spala, etc. Parece que ele que os outros ficam prestando atenção nele, porque ele que dá o tom inicial, ele que dá o tom da melodia, etc. Mais ou menos assim, né? Agora, os outros medianos estudaram menos horas do que esses solistas. Mas trabalhavam em orquestras sinfônicas. E tinha os outros que estudaram menos horas ainda, frequentadores desse Instituto de Música da Alemanha e de outros institutos, que iam ser professores de música. Um professor doméstico, professor de uma escola simples do subúrbio. Mas, então, eles estudavam 3, 4, 5 horas por dia. Agora, sabe quantas horas todos eles estudaram, praticaram ao longo da vida, até chegarem esse teto, esse patamar de excelência musical, cada um dentro da sua capacidade, da sua categoria. Sabe quantas horas? Quem pode dar um palpite aí? Quem acertar o... Nossa... Não, 100 mil, ele ia acabar com 85 anos. Aí ele não, 10 mil horas. Você é professor de matemática? Não? Quantos dias, botando, vamos dizer, 8 horas de prática diárias, quantos dias eles praticaram? Vai pensando aí. Então, agora, eu falei isso para dizer o seguinte, porque foi uma pesquisa de psicólogos, uma pesquisa profissional, técnica e muito bem feita, né? Muito bem feita. Quer dizer, então, eles perceberam que havia o talento e havia o esforço, as duas coisas associadas. E para nós sermos bons religiosos e bons espíritas, que esforço nós precisamos desenvolver ao longo de algumas horas? Quanto? 200 mil horas. 200 mil horas. Não. Quando nós estamos acordados, temos que desenvolver esse esforço. Olha aqui. O que o livrinho fala de Emmanuel? Olha aqui. Olha aqui, eu tinha que ter marcado, né? Mas isso é bom que distrai vocês. Olha, Jesus não estabelece linhas divisórias entre o templo, quer dizer, o centro espírita, vamos botar assim, e a oficina de trabalho. Toda a terra é o seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Quer dizer, a terra inteira, o lar, quando nós estamos no local de trabalho, na vida social, não é? Na vida profissional, nós estamos mergulhados, tudo que nós falamos e fazemos tem uma resultante religiosa, tem uma resultante espiritual. É o que ele quis dizer aqui, né? Bom, por louvá-lo nas igrejas, nos centros espíritas, nos templos, e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Foi o que eu tinha falado antes, né? Quer dizer, então é muito mais difícil a pessoa conseguir uma evolução, um aperfeiçoamento espiritual íntimo,
que só ela e Deus sabem, as outras pessoas observam que fulano realmente é um bom religioso, ele tem dado provas. Quando ele recebe ofensas, eu percebi, eu fui testemunha, ele não revida, ele não rebate com a mesma pedra, né? Olho por olho, dente por dente. Ele tem reações diferentes, evangélicas. É uma posição difícil de nós colocarmos no dia a dia, né? Quando alguém nos ofende, quando alguém contraria a nossa opinião, nós ficamos às vezes amuados, né? A gente fica magoado. A mágoa não é um sentimento bom, é inferior. A gente fica triste, quer dizer, vários estados emocionais que fabricam sentimentos negativos e que vão demorar para serem removidos do nosso mundo íntimo. No nosso mundo íntimo. Por isso que esses espíritos, Madre Teresa, Chico Xavier e outros, né, Paulo de Tarso, eles se comportavam de uma maneira diferente. Paulo de Tarso, como disse a página aqui, né? Paulo de Tarso, quando ele falou, regozijai-vos sempre, agradecei tudo que tendes, né? Sabe onde é que ele estava? Todo mundo sabe a história dele. Ele estava na prisão, na companhia de marginais, e bebendo água impura, uma água que não era filtrada, não era. E ele disse para nós nos alegrarmos. Quer dizer, por quê? Porque o pensamento dele estava em outro estágio de pensar, que em retorno à lei de causa e efeito, derramava sobre ele, que é a lei divina, derramava sobre ele um estado emocional de paz e de sintonia com o plano superior. Isto é que é o objetivo, que é difícil, mas é a necessidade das nossas vidas. O objetivo deve ser de nossas vidas, né? Então, antes de Jesus, olha só o que acontece. Além da elucidação histórica, ele está falando aqui de João Batista, porque antes de Jesus, o plano superior, o plano espiritual, enviou João Batista, antes dele um pouquinho, né? João Batista era primo de Jesus, e aconteceu uma coisa naquela época espetacular com ele, uma coisa interessantíssima, espetacular com ele. Quem pode ter uma ideia do que aconteceu com ele? João Batista. Olha, ele era uma pessoa tão interessante. Olha aqui. Ele era tão interessante que ele... Olha como é que ele se portava. João tinha a sua roupa de pelo de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, assim que está escrito, dos seus lombos, em Mateus 3 e 4, de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Isso tem um ensinamento e um significado. Por que ele era assim? Bom, ele era uma pessoa simples. Ele era uma pessoa que se alimentava frugalmente. Quer dizer, ele não tinha grandes apetites. E na aparência, no vestir, ele usava a coisa mais simples, que uma roupa de pelo de camelo e uma corda amarrada na cintura, e comia gafanhoto, mel, etc, etc. Porque ele veio falando de Jesus. Olha, Jesus está perto, ele está chegando. O Messias está chegando, que foi profetizado por Isaías, um dos profetas. Agora, tem o seguinte, pelo comportamento de João Batista, pelo comportamento dele na vida, no cotidiano, nas 24 horas do dia, ele era uma figura admirada e respeitada. Por qualquer religioso naquela época era olhado diferente. Qualquer um dos religiosos, até um mau religioso.
até o povo perceber que ele não era bom. Mas Jesus primeiro curou várias pessoas, fez várias curas, assombrou aquela humanidade da época, aquela multidão que estava ali perto, tanto que toda a Síria está no relato do Sermão da Montanha. A Síria é um país, claro que não tem a população de hoje, mas tinha milhares e milhares de pessoas. Então toda a Síria acorreu para Jerusalém, né, onde Jesus ficava, Jerusalém, e para vê-lo, para saber quem era aquela pessoa. Com João Batista a mesma coisa. Então ele, sendo uma pessoa simples, ele era objeto de observação. Aí ele começou a dar o testemunho e profetizar a vinda de Jesus. Qual era o testemunho dele? Ele aplicava aquilo que ele falava, o que é o mais difícil nós fazermos. Mas a gente pode fazer, mas é difícil. Mas nós podemos, né? Então, aí ele lançou o primeiro ensinamento dele, que foi igual ao de Jesus. O primeiro ensinamento dele foi igual ao de Jesus. Ele falou: arrependei-vos, para todo mundo, porque é chegado o reino dos céus. Aí ele fala aqui, o comentarista aqui: só precisa arrepender-se quem fez o que não devia, ou andou por onde não era aconselhável. André Luiz, em sua obra, nos ensina: arrepender-se é encaminhar-se para o céu. Quer dizer, então, maravilha de espiritismo, de doutrina espírita, que eu posso ter tido dias passados não muito bons, mas eu me arrependo e mudo, e modifico. Deus vai me abençoar, vai abençoar aquele que procede dessa maneira, porque nós somos imortais e não vamos desaparecer. Então, desde o momento, o bom ladrão foi assim, ele se arrependeu na hora. Jesus disse o quê? Que ele estaria no paraíso ainda hoje comigo, queria mudar de concepção, já tinha mudado, ele tinha mudado de concepção mental. Tudo é a mente, tudo é o pensamento, porque o pensamento é carregado de sentimento. Então, como ele mudou de pensamento, ele passou para outro degrau de entendimento espiritual. Jesus percebeu, porque Jesus sabia o que as pessoas pensavam, e falou, não, animou ele, abençoou ele e animou: pode ficar tranquilo que hoje você estará comigo no paraíso. Usou essa expressão, porque essa expressão era a expressão que aquele povo entendia. Será que éramos nós também que estávamos lá, reencarnados? Quanto tempo, hein? Quanto tempo! Então, olha aqui o que ele fala também, ó. Esse livro é maravilhoso, olha aqui, ó. Esse livro aqui. Aqui tem vários trechos. Até hoje, falando sobre gafanhoto, até hoje o povo daqueles lugares ainda come esses insetos. É uma espécie diferente. Ele se alimentava mesmo, tinha proteína. Eles assam ou secam ao sol. Esse fato leva-nos a conceber que, apesar da existência de uma planta, era chamada carnosa, né? Tinha uma planta carnosa que era chamada de gafanhoto, de folha macia e medicinal, também denominada gafanhoto, talvez fosse a planta junto com... não fica descartada a hipótese de que aquele inseto foi mesmo a alimentação utilizada junto com o mel silvestre por João Batista. Bom, então aqui ele fala, e ele disse: qual era o traje do homem que veio ao encontro e vos falou estas coisas? E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então ele disse: é Elias, porque João Batista foi, não é, a reencarnação de Elias no passado, que tinha mandado decapitar pessoas, pastores, né? E João Batista, como é que desencarnou? Decapitado foi Salomé, né? A mulher que a mãe dela queria a cabeça de João Batista, porque ele não concordou com as propostas dela, então mandou cortar a cabeça, quer dizer.
Ele resgatou, João Batista era Elias. Tanto que perguntaram a Jesus, vem cá, o Jesus perguntou, o que o pessoal aí diz, o que o povo fala quem eu sou? No início da pregação dele. Está em Mateus isso. Olha, aí eles responderam, 2 apóstolos. Uns dizem que és um dos profetas. O que quer dizer isso? Está lá escrito textualmente, reencarnação. Se ele respondeu dessa maneira, é que eles acreditavam, eles sabiam que existia a reencarnação. Então, quem eram os profetas? Que viveram logo depois de Moisés, naquela época, né? Então, aí não, uns acham que o Senhor é um profeta, só faltou dizer isso, reencarnado. Outros acham que és Elias. Outro falou assim. E outros acham que és João, não é isso? Foi Mateus, logo no início. Né? É só conferir. Se tiver um erro de nome. Então, João Batista, Elias e profeta. Ele falou, não, Elias já veio e o mataram. Ó, falou, né? Elias já veio e o mataram, Jesus falou. Né? Aí ele arremata o evangelista. E eles entenderam que ele falava de Elias, de João Batista. Quer dizer, então, minha gente, entrando na lei, né? Na lei divina, porque olha o comentário de Kardec, no primeiro capítulo do Evangelho, quando ele comenta, ele coloca os 10 mandamentos, os 10 mandamentos da lei divina, né? Que Moisés recebeu, e o que ele fala? Esta lei é de todos os tempos e de todos os países. Então ela está vigorando até agora. E tem por isso mesmo um caráter divino, os 10 mandamentos. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado. Moisés acrescentou coisas da concepção dele, da ideia dele, para conter aquele povo que era um povo bárbaro, e brigão, e indisciplinado e problemático. Não é? Mas a lei divina, os 10 mandamentos, não, esse vigora até hoje, e vão vigorar eternamente. Né? Mas aí continua o Kardec, no qual tinha de combater alguns abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão no Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, Moisés, como o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem deve apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível, naquela época, né, podia impressionar homens ignorantes, em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. Mas aí o tempo foi passando, veio Jesus, quer dizer, e modificou o pensamento de Moisés, mantendo os 10 mandamentos. E ele falou, não vim destruir a lei, mas fazer cumpri-la. E acrescentou, ao invés de olho por olho, amai os vossos inimigos, que todos nós sabemos, né? Aí, mais tarde, quando ele disse que ia enviar o Consolador prometido, veio o Espiritismo. Então ele fala, o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas, pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantes e atuantes da natureza. Não é isso? Então, nós somos iguais. Quer dizer, a lei de Deus fala, diz que todos nós somos irmãos, somos iguais. Claro que cada um tem um lugar na vida social, tem uma aptidão, como os músicos, os violinistas que eu falei. Mas somos iguais sob o ponto de vista de moral, da moral cristã. Nós somos iguais. Quer dizer, não existe o melhor nem... Por que Jesus falou, quem se humilhar será exaltado no reino dos céus, depois da desencarnação, né? Quer dizer, mas nós somos...
Teve um dia que uma pessoa ligada, não sei se eu já contei isso aqui, uma pessoa ligada a mim fez um comentário um pouco ofensivo, dando dizendo que eu deveria modificar um comportamento meu, e eu não gostei, fiquei meio amuado, quase que eu entrei naquele estado que eu falei anterior, de mágoa, de raiva, de não sei o quê, mas eu comecei a pensar, por que ele falou isso de mim? Será que eu sou assim? Aí comecei a perceber que realmente eu era como ele estava dizendo. Então aí eu comecei a achar, comecei a tranquilizar o meu coração, comecei a achar que ele estava com a razão. Então eu comecei a considerar que ele não era meu adversário. Pelo contrário, ele era meu amigo. Os espíritos não falam que a gente deve ter cuidado com elogio? Cuidado com muito elogio. Agradece aquele que te aponta defeito. Esse é que está sendo amigo. Porque ele está apontando um tipo de comportamento que a pessoa tem que corrigir para melhorar. Não é isso? Aí eu senti isso e eu falei, não, ele está com a razão. Então o que aconteceu? Aquele sentimento de desgosto, de mágoa que eu estava iniciando a construir dentro do meu coração, desapareceu. E eu passei a construir um de agradecimento a ele. Quer dizer, perdoei e achei que ele foi bom, ele falou certo. Ele disse uma coisa que é verdade, eu sou assim. Não é isso? Agora, o espiritismo, minha gente, esses estados emocionais, íntimos, eu acho que só o espiritismo é que fala, né? Mais ou menos com minúcias porque tem uma resultante, tem quando a gente pensa mal, quando a gente faz um ato, pratica um ato, um gesto mal, um espírito desencarnado que esteja nos acompanhando por quaisquer circunstâncias, que observa, ele desanima, ele, olha ele, metido a religioso, metido a espírito, olha o que ele fez. Ele fica triste e desanimado. O espírito fica. Quer dizer, então nós fizemos, criamos uma situação negativa para ele, com o nosso comportamento, que nós vamos ter que responder. Olha só. Como o espiritismo entra em minúcias. Porque aquela história de pagarmos, Jesus falou isso claramente. Depositarmos os bens no gasofilácio, na urna, né? As joias, e dinheiro, etc, para, numa tentativa íntima, quer dizer, numa intenção íntima de comprar o reino dos céus, uma posição no plano espiritual, aquilo o espírita sabe que não existe, não adianta nada daquilo. O que interessa é a nossa modificação íntima através desses estados emocionais íntimos, que nós vamos conseguir, vamos fazer e vamos entender como é que nós devemos fazer através do estudo e da prática da caridade, da prática do bem, da oração, mas também através do estudo. Através do estudo, não é isso? Tanto que Jesus, quando estava vendo as pessoas botarem o dinheiro lá, as joias já no gasofilácio, uma viúva colocou uma moeda, a única que ela tinha no bolso, tirou e botou. Ela botou sinceramente, ela botou querendo ajudar a igreja. Aí Jesus falou, aquela deu mais que todos os outros. Uma moeda. Não é? Quer dizer, então o Espiritismo, o Novo Testamento, o Espiritismo tem que ser estudado. O Evangelho, este capítulo do Evangelho, ele encerra em trechos, passagens maravilhosas e de alta significação para todos nós. Olha o que ele fala aqui, ó. Encontramos nessa lei, na lei de Deus, o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo,
que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente, olha só, aquilo que nós éramos crônicos e useiros e vezeiros em fazer, em praticar, no passado. E combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e das falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras. Não adianta nada disso. O importante é isto: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentou: esta é toda a lei e os profetas. Quer dizer, então, ele não teve jeito, ele não deixou dúvidas nessa afirmação, né? Por que o Espiritismo tem que ser estudado? O Simonetti, eu acho que eu não falei aqui na última vez, não, no Simonetti, ele foi numa reunião mediúnica, num centro no interior de São Paulo. Eu contei isso para vocês aqui? Não contei não, né? Então, uma coisa interessante, a reunião mediúnica, que é onde se recebe espíritos, os espíritos falam através dos médiuns. Médiuns são pessoas que têm a capacidade que vieram com essa propriedade de os espíritos poderem falarem através dele, ou escreverem, etc., né? Mas principalmente falar e escrever, né? Então, ele estava numa mesa mediúnica, num centro no interior, aí, de repente, eu tenho que fazer a mise-en-scène. De repente, um médium, é uma reunião com 14 pessoas no máximo, tem os doutrinadores, né? A reunião fechada, dura 1h30 no máximo, 2 horas. Aí, de repente, um médium começou a emitir este som. Aí ele olhou assim, ele, ué. Aí o médium, aí ele, pro doutrinador, o que está havendo aí? O que houve? Aí o doutrinador, não, é a bolinha. Bolinha? Que bolinha? É a minha vaquinha que desencarnou há um mês, ela está se manifestando. Quer dizer, não existe isso. Igual um cachorro, amigo, que nós gostamos, um gato, de repente, morreu. Será que ele vai se manifestar na reunião mediúnica? Quer dizer, é falta, hein? Uau, ele vai uau. Mas não é igual, então não é ele, é mistificação, não é ele, é mistificação. Quer dizer, é falta de estudo. É falta de estudo. Igual o outro doutrinador, que Simonetti que contou, há 2 semanas lá no Eurípides, ele foi lá, esteve aqui no Rio. Simonetti já escreveu, acho que 57 livros, mais de... Simonetti tem, sabe quantas reuniões mediúnicas? É o maior centro do Brasil, o Centro Espírita Kardecista. A gente é obrigado a falar assim, para diferenciar, mas ele tem 91 reuniões mediúnicas. 91. Ele pega um grupo que está sentindo coisas, tendo pesadelo, aflições, problemas, bufando isso e aquilo, sentindo coisas, aí ele... vamos estudar. Eles estudam 2 anos. Primeiro o livro dos espíritos e o livro dos médios. Depois o evangelho também, aí do meio do 2º ano. Para o final, uma prática, semi-prática, mediúnica, uma reunião de harmonização, de entendimento, para depois no 3º ano estar criado o grupo mediúnico. Ele tem 91. Existem pessoas. Foi lá outro dia no Eurípides, uma moça, os problemas espirituais proliferam na Terra entre nós. Tem muitos consultórios de psiquiatras que estão cheios de clientes que estão com obsessão, obsessão. André Luiz fala no livro Desobsessão, no livro Desobsessão dele, né? É Desobsessão que ele fez com Chico. Na introdução, ele diz que a maioria das tragédias humanas são final de processos obsessivos, que os médicos materialistas, se forem, e psiquiatras, não acreditam e desconhecem, e topem a pessoa de calmante. Então, foi uma moça lá que não dorme há 7 anos. Insônia.
Desde que a mãe começou a passar muito mal, não sei o quê, ela dormia bem, normal. Aí, de repente, ela começou a frequentar a reunião de tratamento de quarta-feira, espiritual, começou a frequentar as outras de palestra, recebendo passe, e fizemos uma espécie de um relaxamento semi-hipnótico, falando para ela, não é espiritismo, isso aqui é diferente. Nós fazemos aqui por causa do espaço, mas não é espiritismo. Fizemos para ela ficar relaxada, para tentar desbloquear, né, mentalmente a moça. Aí, quando chegou no dia seguinte, perguntamos, e aí, como é que foi a noite? Foi uma das piores noites que eu tive. Eu não dormi nada. Aí, eu virava para cá, virava para lá, e ficava agoniado. Eu digo, ótimo, eu falei para ela. Ela e o marido arregalaram o olho. Olha, por quê? Porque é um problema espiritual que você está passando. Não é orgânico. O médico falou alguma coisa? Assim, não é orgânico. Então, você está estressada, tem depressão? Não. Então, é espiritual. Aí fez-se prece, ela foi nas reuniões adequadas, até que ela foi numa reunião de tratamento de saúde, que existe lá, de 15 em 15 dias. Aí, na noite seguinte, no dia seguinte, ela falou que dormiu a noite profundamente, sem tomar remédio. Quer dizer, é um problema espiritual. Porque o espiritismo, ele se baseia, eu falei aqui, né? Ele se baseia já por dois fatos que não deixam margem a dúvidas. O espiritismo é lógico no que ele fala, no que ele prega, né? A lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, etc., né? E a análise dos fatos. Quer dizer, então, esse fato que aconteceu. Então, a gente vai analisar para ver se é um problema espiritual ou se é um problema orgânico, de saúde, que ela deve tratar, deve ir ao médico. Ele não deve misturar, nem ser fanático e dizer, não vai médico não, vai ser curado aqui, não. Isso aí é fanatismo. Tem que ser as duas coisas, quer dizer, o tratamento espiritual e o médico, né? Quer dizer, então, por exemplo, no Livro dos Espíritos, olha quantas leis o Espiritismo fala que Deus deu para nós, Jesus, os bons espíritos deram para nós. Olha aqui. Primeiro ele fala da lei natural, na pergunta 614 em diante. Ele perguntou, o que se deve entender por lei natural? Foi Allan Kardec que perguntou no Livro dos Espíritos. Aí os espíritos responderam. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Quer dizer, então está aqui. Aí é a lei natural, mais adiante vem as outras leis. Olha só, a lei da adoração diante de Deus. Né? Em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus, é uma lei. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. Tem pessoas que não fazem prece, levam meses sem fazer prece, outras fazem preces mecânicas. Eu não estou dizendo aqui que eu sou o rei da prece, não. Eu também muitas vezes esqueço de fazer, levo dias e não tenho feito prece, né? Quer dizer, né? Então, é a elevação do pensamento a Deus, a adorar a Deus. E, através disso, nós nos aproximamos de Deus. E a gente pode fazer um exercício, quando nós estivermos passando um problema na vida sério, difícil, muitas vezes agoniante, a gente vai para um canto, começa a pensar em Deus, com calma. Se for o caso, se for espírita convicto, abre um livro desse de página, lê. Aí depois começa a pensar no anjo de guarda, no espírito guia. O que ele poderia enviar para mim, para eu resolver este problema? Para eu enfrentar essa situação? O que ele enviaria? Por exemplo, aquele pensamento que eu tive em relação à pessoa que me fez uma crítica ofensiva acerca de um comportamento meu, que eu fui pensando com calma, aí atingi um estado de calma tranquilo, pacífico, aí eu pude receber a intuição
dos pensamentos, que ele estava com a razão. Ele estava apontando um defeito meu que eu tinha que corrigir. Então ele estava sendo um benfeitor meu. Mas eu só atingi, coisa rara comigo, coisa rara, eu só atingi esse estado naquele dia, porque eu não sei porquê, talvez levado até pelo meu guia espiritual, que eu não vê, mas a gente sente pelo pensamento, para ter esse tipo de meditação, de reflexão. Então é isso. Quer dizer, a gente se aproxima mais, aí a gente abre no cérebro, na mente, no pensamento, comportas para que eles possam enviar as soluções para o nosso problema, para Deus. E ninguém está desamparado. Então, em qualquer tipo de problema, de dificuldade, a gente pode meditar, fazer uma prece antes, olha só, para que a nossa alma se aproxime de Deus. E ficar perguntando qual é a atitude que eu posso tomar. Posso apanhar dinheiro em banco? Se eu apanhar de um empréstimo consignado do funcionário público, é bom, não é, aí vem, não apanha não, que você vai se endividar, não apanha não, vai ser pior. Minha gente, se eu pegar R$1.000 hoje, consignado, e pagar em 10 vezes, sabe quanto que eu vou pagar no final do 10º mês? R$10.000. Olha os juros, que coisa. Se eu pegar R$10.000, eu vou pagar 100 mil no final de 10 meses. É isso. Você pensa que o banqueiro brinca? Não brinca, não. A mercadoria do banqueiro é dinheiro. Quer dizer, aí a gente afasta a ideia. O guia espiritual faz. Não apanha não. Faz. Quantas vezes a gente compra coisas sem necessidade? E passa, principalmente a mulher, o sexo frágil, passa na frente de uma sapataria, olha, aí o sapato está lá, e o sapato fica olhando para a pessoa, e a pessoa olhando para o sapato. Aí o sapato diz, me compra. Aí ela, eu acho que eu vou comprar mesmo, aquele sapato bonito, gostei dele. Isso, compra sim, você vai ficar bonita, você vai ficar elegante com aquele sapato. Aí aí quando a gente compra, quando o vendedor embrulha que a gente está passando o cartão, algumas já estão arrependidas. Fiz besteira, gastei dinheiro sem necessidade. Por quê? Quer dizer, quantas coisas nós fazemos que a gente depois tem problema porque nós fizemos foi um ímpeto, sem pensar, sem meditar. Então, meus amigos, tem a lei de adoração, olha só. Sim. Não, mas eu vou acender vela. Respeitamos quem acende vela. Respeitamos a convicção. Não é nenhuma crítica, mas aqui, ó. A adoração necessita de manifestação exterior. Nossa, para a gente demonstrar para Deus que eu adoro Ele. Então eu me comporto fazendo uma coisa exterior e não íntima, não de coração, de pensamento. Então está aqui, ó. A adoração necessita de manifestações exteriores. A verdadeira adoração, resposta, é a do coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que um Senhor vos observa. Olha só, é uma fórmula, um remédio que ele está dando aqui, um item. Olha, quem quiser gravar, escreve aí, pode escrever. Que pergunta é essa? Olha só, 653, é a pergunta 65, do Livro dos Espíritos, 653, está lá, ó. É sempre, e em todas as vossas ações, pensai sempre que um Senhor vos observa. Aí a outra, a adoração exterior é útil, continuou Kardec. Sim, se não for um vão simulacro. Deus é tão misericordioso e bom, que ele considera até que é útil uma manifestação exterior. A gente acendeu uma vela. Quando a gente está espírita não acende vela, mas se alguém católico, a minha mãe acendia vela. E em Portugal, eu sou neto de português, em Portugal eram velas imensas. Parece que quanto maior a vela, maior a fé. Então, maior o pedido. Eram vários pedidos em sequência. Senhor, com aquele 8º pedido naquela lista, o senhor se lembra?
de 1 a 8. O senhor pode, eu quero inverter, eu quero receber o 8º, que eu estou mais necessidade do 8º do que o primeiro e o segundo. Então é só a gente levar o pensamento a Deus. Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso, manda o que eu preciso, né? Então aqui, ó. Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Resposta: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade. Agora, fazendo bem e evitando o mal. Então, é outra indicação. Não, tudo bem, eu estou passando um momento de dificuldade financeira, afetiva, depressiva, etc., solidão, tudo isso. Aí, mas eu quero receber ajuda divina. Então, eu vou fazer o quê? Não, vou visitar um hospital, qualquer hospital, a gente entra no dia de visita, ou procura um leito vazio de visita, mas com um doente lá. Aí se aproxima e vê que o doente gosta. Vários doentes falam, vocês devem ter ouvido, eu também ouvi. Fulano, venha sempre, porque a visita é o melhor do que o remédio. A visita. E às vezes ele padece de solidão. Solidão não é brincadeira. Tinha uma senhora americana, eu ouvi na televisão, uma senhora americana que ela deixava a televisão, ela morava sozinha, deixava a televisão ligada dia e noite. Mas não via televisão. Ela ia na cozinha, ela dormia, ela não sei o quê, voltava, fazia isso e aquilo. Aí alguém perguntou: por que a senhora deixa a televisão ligada o dia inteiro em alta e não vê? Não, que eu quero ouvir uma voz humana, porque eu moro sozinha. Olha, então vai visitar o hospital. Quer dizer, porque Deus observa, tem sempre alguém nos olhando e que vai nos ajudar. Então, depois dali da adoração, o aniversariante me avisa quando eu estiver chegando no final. Lei do trabalho. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza. E por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar. Diferente daquele, eu já contei aqui, aquele que era um escravo, tinha o chefe dele, o dono dele era bom, naquela época, mas ele era preguiçoso, que cruz credo. De manhã, quando ele despachava para o trabalho, para cortar lá a plantação, aquela coisa toda, ele se embrenhava pelo mato, aí, cadê fulano, cadê fulano? Procuravam ele estava dormindo, cadê fulano? Até que o patrão falou: olha, eu vou enterrá-lo vivo, você não tem mais jeito. Eu já contei isso umas 10 vezes, aqui não. Então, mas a moça veio a primeira vez, eu vou enterrá-lo vivo, você não tem jeito. Aí ele, quieto, escravo, né? Aí até que fez o caixão, cortejo, foi andando e ia enterrar ele vivo. Aí um amigo do fazendeiro lá, do dono, conduído do moço do escravo que ia ser enterrado vivo, falou: fulano, dá uma chance aí. Que chance? Não tem um saco de arroz aqui? Ele manda ele debulhar, naquela época, né? O arroz, ele beneficiar o arroz, aquela coisa, tirar a casca, né? Tirar a casca do arroz. Aí, fulano, para aí o cortejo. Fulano, ó, tem um saco aqui, ele pediu, hein? Teu amigo, ele tem um saco aqui de arroz. Você sai daí e vai debulhar o arroz. Se fizer isso, tu não vai ser enterrado. Aí ele perguntou, deitado no caixão: é com casca ou sem casca o arroz? Aí falaram: não, é com casca. Ele: segue o enterro. É a preguiça. Esse filho morrer a trabalhar. Tem um pessoal fazendo obra num lugar lá que eu conheço aí. Tem um lá que, graças a Deus, vai chover hoje. Por que tu está falando isso? Não é porque com chuva eu não trabalho, ele tem que subir em andaime. Hoje ele estava alegre, feliz, satisfeito. Hoje ele chovendo. E era o que mais falava na rota lá dos outros. Então, minha agenda, depois da lei do trabalho,
Tem gente que corre, bate recorde mundial de corrida. Falou, não está correndo, o que houve? Não, ele está indo atrás de quem inventou o trabalho. É um ditado que tem. É um ditado que tem, né? A lei da reprodução, que é uma lei natural, né? Se não fosse assim, nós não reencarnaríamos, né? O nosso amigo aqui, quem me iniciou no Espiritismo, depois de um certo tempo, ele falava para nós que, quando eu faço aniversário, eu faço prece pela minha mãe, porque ela que foi responsável pela minha vinda, pela minha vida. Então, ela é que eu agradeço a ela. Você já fez a prece, agradeceu a sua mãe hoje, de manhã cedinho, né? Olha que tem um espírito bem aquele ditado que quem não quer ouvir outra vez tapa o ouvido, mas tem gente nova que vai ouvir a primeira vez. Deus criou a mulher, a mãe, Deus criou a mãe e só de amor ela foi feita. Quis fazer um homem igual, não achou mais a receita, tá vendo? Então nós, estamos mal. Lei de trabalho e reprodução, a lei de conservação e você que já foi evangélico, quantas leis são? Lei, não, essa aqui está um livro dos Espíritos. Lei da destruição. A destruição é necessária. Quer dizer, Deus permite que... Agora a gente vê analisando que Deus permite, ele deixa que nós usemos o nosso livre-arbítrio até a gente morrer. Esses povos lá do Oriente que estão se matando, aquele que foi degolado, aquilo nos Estados Unidos ontem, anteontem, aquela meninazinha, aquilo é um povo adiantado, hein? Que povo é esse que ensina 8 anos em diante a criança pode ter lição de tiro ao alvo com submetralhadora? Quer dizer, isso é um atraso ético, moral, etc, etc. Em todos os sentidos. E eles se dizem, quer dizer, lamentavelmente, que coisa. E tem fabricante de armas as mais sofisticadas que existem, quer dizer, então eles não aprenderam, então Deus vai deixando, e nós temos que rezar, como o nosso amigo fez aqui, lá no centro a gente também está fazendo, orando pela paz mundial, pela paz do Brasil, pela paz do mundial, porque se houver uma guerra, vai ser atômica e vai ser um problema, uma fração respeitável do globo vai ficar sem vida, e contaminada por energia atômica, que vai gerar câncer, etc., se quem estiver perto. Alguém já falou que 1/3 ou mais um pouco do globo vai desaparecer, se acontecer. Se acontecer, aquela passagem de Jesus que ele falou, Pai, se puderes, não, se queres, eu falei isso na última vez aqui, não falei? Se queres, afasta de mim esse cálice. Porém, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele não estava com medo. Jesus era um anjo, era um espírito superior e puro. Ele era e é. Então, como é que ele ia ter medo se ele sabia que ia morrer? Ele sabia que os homens daquela época iam crucificá-lo, porque ele estava incomodando com o ensinamento dele, com o comportamento dele, com os ensinamentos, as palavras, ele estava incomodando o comportamento dos outros, que eram antiéticos e feriam a moral, né? A boa moral da vida. Quer dizer, aí por causa disso mataram ele. Ele sabia. Quer dizer, Judas não veio com a pré-determinação para matá-lo. Não veio. Senão, não tinha livre-arbítrio. Então, eu posso cair num lugar, o espírito pede para nascer na favela. Lugar difícil, perigoso e problemático. Ele pode levar um tiro na cabeça, ou ele pode escolher a droga, trabalhar com a droga, ou pode ser uma pessoa honesta e difícil e viver num lugar difícil e cheio de sofrimentos e dificuldades, né? Agora, mas o espírito escolheu para viver num lugar perigoso, porque ele precisava passar por aquela prova. Agora, se ele vai morrer ou não, do destino dele, é da prova dele, né? Ele praticando bem, sendo uma boa pessoa. E a gente pode ver o número agora é só com bala perdida, né? Mas, por exemplo, o número de
pessoas que vivem nas comunidades pobres, o número de suicídio é mínimo, é quase zero. Nas classes média e média alta é que é maior, é muito maior. Um pobre... Hein? Então eu tenho 2 minutos, então é isso, meus amigos. É a lei divina. Está no Evangelho, no Livro dos Espíritos, e o Evangelho fala que a gente deve estudar. E outra coisa, a característica do livro a característica do Espiritismo é que Kardec examinou aquilo que eu falei, a lógica, o exame dos fatos. Mais de 1000 comunicações, 1000 está escrito aqui, mais de 1000 comunicações e mais de 1000 centros espíritas da Europa, sérios, ele bota essa expressão. Quer dizer, aí as comunicações iguais, semelhantes, com sentido, o mesmo gênero de resposta, essas eram as verdadeiras. Porque uma que foi, ele mandava as perguntas para esses lugares. Uma resposta que vinha da Bélgica, que vinha de Lyon, que vinha de Paris, a 400 quilômetros, que vinha dos Estados Unidos, iguais, e ele botava aquelas. Foi assim que os livros da codificação foram feitos. Quer dizer, não foi feito por uma pessoa. Foi feito por milhares de espíritos. Kardec só, como era professor, ele fez uma ordenação, fez uma coordenação didática para que a gente entendesse melhor. Então, agradeço a atenção de todos. Umas 2 ou 3 quiseram ensaiar um sono, mas não dormiram. Então, eu estou satisfeito, porque não dormiram. Agora, vocês veem que o Espiritismo tem que ser estudado, é preciso, é necessário, e com as práticas do bem, da caridade. Isso vai curar depressões, porque o espírita não é depressivo. Eu não conheço nenhum espírita com depressão. Você conhece nenhum espírita? Conhece muito? Eu não conheço, não, espírita com depressão. Não deveria estar. E parabéns ao nosso amigo aniversariante aqui, que não parece que tem 41 anos, não parece, mas está fazendo hoje 41 anos. Parabéns, que ele tenha saúde, que ele viva o dobro, mas trabalhando na doutrina e sendo diretor do grupo ou casa? Grupo Espírita? Grupo Espírita Fabiano, onde eu praticamente comecei. Obrigado pela paciência de todos.